o Brasil a gente mostrou ontem, né? Então a gente vai falar um pouco da Espanha hoje, que vem com linhas de quarto, Carvajal, a Lenormand, Laporte, Lenormand e Grimaldo, lateral do fantástico Bayer Leverkusen dessa temporada. O Rodri não treinou, mas ele vai jogar e é um jogador fundamental. É da onde começam as jogadas da Espanha. Ele pode liberar o Carvajal para fazer 5 chegando na frente e vai ter o primeiro passe sempre com o Rodri na frente dos dois zagueiros. Então a bola vai sair porque a lógica desse time é a troca de passes incessante. O Brasil vai ter menos posse de bola do que a Espanha. Por vezes o Carvajal fica aqui também, o Rodri sai junto com o Fabian Ruiz e você vai ter o Sunset, o Lamine Yamal pela direita, o Sunset pela meia direita, o Morata, o Dani Olmo vem por dentro e o Grimaldo afunda por aqui para fazer a bola circular e ter profundidade com 5 homens na última linha. Não pense que vai ser um jogo fácil, porque a Espanha perdeu para a Colômbia. A Espanha hoje volta com a zaga titular, tem Carvajal, tem Grimaldo, tem o meio-campo com o Rodri, que vai fazer a bola circular o tempo inteiro e vai ser um jogo muito difícil. O Brasil nunca fez gol na Espanha em território espanhol. Foram 2 jogos só, derrota por 3-0 em Gijón em 90, estreia de Paulo Roberto Falcão como técnico, e empate por 0-0 em Vigo em 99. Mandem aí no chat quanto que você acha que vai ser o jogo hoje. Enquanto isso, a gente coloca o Rodrigo Matos na nossa conversa para falar dessa suspensão do Gabigol, que foi suspenso por 2 anos por tentativa de fraude no exame antidoping. E aí, pela lei Pelé, o Flamengo pode até romper o contrato, né, Rodrigo? Ou parar de suspender o contrato e depois até estendê-lo por um prazo maior do que o contrato atual, por justamente essa suspensão. Mas, por enquanto, o clube não vai tomar nenhuma atitude dessa, né? Como é que foi a repercussão por aí? Ih, tá mudo, Rodrigo. Oi, bom dia para todo mundo, repetindo aqui. Bom dia. Então, sim, pela Lei Pelé, você poderia ter uma suspensão do contrato, não rescisão, mas poderia ter uma suspensão do contrato, parar de pagar o Gabigol. Isso até foi feito pelo Flamengo lá atrás com o Guerreiro, né? Foi feito depois de um tempo da punição, mas quando a punição se tornou... já tinha uma confirmação ali do CAS. Então, o Flamengo não vai fazer isso. Ele entende que é um caso diferente do Guerreiro, entende que não houve fraude, ao contrário do que foi o primeiro julgamento, né? O Tribunal de Antidopagem brasileiro, ele julgou por 5-4 que o Gabriel cometeu uma tentativa de fraude ao exame antidoping por conta daquela confusão que ele arrumou lá no CT, né? Não quis fazer xixi na hora, e aí depois não deixou o fiscal olhar enquanto ele estava fazendo xixi, e aí depois entregou o negócio aberto, enfim, foram esses os casos. O Flamengo entende que pode ter sido um mau comportamento, mas não uma tentativa de fraude, e por isso está apoiando, vai apoiar a defesa, vai atuar junto na defesa do Gabriel e mantém o contrato, pelo menos até você ter alguma decisão do CAS. E aí qual é o encaminhamento do caso, né? Você sai do Tribunal Antidopagem do Brasil e vai para o CAS, onde vai ter um julgamento definitivo que pode demorar mais, pode demorar em torno de 6 meses, mas antes disso, os advogados do Gabriel vão pedir um efeito suspensivo. E eu acho que isso que vai determinar muito de como vai ser o andamento do Flamengo e do Gabriel nos próximos... Porque esse efeito suspensivo vai ser julgado antes, provavelmente daqui a 1 mês, pelo que eu vi de advogados, enfim. Então, se ele conseguir o efeito suspensivo, ou seja, ele puder continuar jogando enquanto cumpre, enquanto ainda não tem o julgamento definitivo, ele vai continuar e o clube vai continuar apoiando. Se ele for suspenso de fato, aí a gente vai ter que ver quais são os próximos passos. E pelo que eu conversei com advogados aqui no Brasil, é um caso meio único. Por isso que é difícil ter jurisprudência, porque não tem caso de atleta de alto nível que tenha criado essa quizumba, podemos dizer assim, que o Gabriel criou. Não ficou claro que ele estava tentando fraudar o exame,
e até porque ele fez, no final, ele fez, entregou a urina, embora ela tivesse aberto e tal. Então é um caso difícil de ser julgado. Então ele foi bem apertado na primeira, aqui no Tribunal de Antidopagem, tanto os advogados do Gabriel quanto que eu e o Igor apuramos, né, quanto o Flamengo, acredito que tem uma boa chance dele ser absolvido, e ele precisa ser absolvido, porque se ele for condenado nesse artigo, a pena mínima é 2 anos, não tem como ele reduzir a pena. Então ele precisa ser absolvido. Mas então estamos nesse pé que, nesse momento, o Flamengo está do lado dele, vai manter o contrato ativo, não vai suspender o contrato dele, ele continua recebendo, normal, e vai ser defendido pelo clube. Você falou, né, pena mínima de 2 anos, a máxima seria de 4 anos, prevista por esses casos. E é isso aqui, como ele começou a contar a partir do dia que ele fez o teste, então abril de 2023, se ele ficar 2 anos suspenso, ele fica até abril de 2025, já estaria contado uma parte da pena. Agora, o que não dá para entender, PVC, é um cara de 27 anos, né, que está acostumado a fazer exame antidoping o tempo inteiro. Por quê? Qual a justificativa dele ter feito o que ele fez? Se, aqui, obviamente, a gente não está falando se ele estava dopado ou não estava, porque não é nem isso que está em discussão. Ele depois fez o teste e deu que estava tudo bem. Por que ele ficou com essa birra? Por que não faz direitinho o exame? Sabe que tem que fazer? Não, é claro, isso é o procedimento, é uma infantilidade, é uma criancice, aparentemente. Não tem outra razão. Agora, aí é que está o X da questão, e o Rodrigo tocou num ponto importantíssimo, que é o ineditismo. O Rodrigo, inclusive, escreveu sobre isso agora há pouco. O ineditismo da ação. Então, o que é... Eu sempre pensei no Mário Sérgio. Falei sobre isso, a gente falou sobre isso aqui 2 semanas atrás. Por que o Mário Sérgio? Vou tentar voltar de trás para frente. O que é que houve como fraude? O que pode se interpretar como fraude? Houve fraude do procedimento. Não houve a do exame, mas houve a fraude do procedimento. Comparando, como se você fosse fazer um exame de autoescola, o carro estivesse aberto, você entra no carro, dá a volta, entrega o carro e fala assim, passei. Não, o cara tem que estar do seu lado. Tem um procedimento. Por que existe esse procedimento? Porque houve fraudes anteriores. O caso do Mário Sérgio, que cansou de confidenciar que ia para o exame antidoping com um frasco com urina alheia, colocava esse frasco dentro do calção escondido, ia para o antidoping, o procedimento não era igual ao que é hoje, ele liberava o líquido de dentro do frasco, fechava o novo frasco e entregava o exame. E ele entregava o exame com uma urina que não era dele. E ele confessou isso diversas vezes. Então, o que aconteceu com os exames antidoping? O exame antidoping serve para proteger o craque. Em última análise, o exame antidoping serve para proteger o Gabigol. Porque o zagueiro adversário não vai driblar a ética. Vai jogar limpo. Então, não tem razão para você ter uma infantilidade, sendo ele o craque, e dizer, vou driblar aqui, vou fazer depois, vou fazer do jeito que eu quiser. Não, o procedimento existe para proteção do craque. Tá claro que o Gabigol não jogou dopado, tá claro que o exame dele deu negativo, mas a fraude que há, e quem tem que dizer isso depois é a segunda instância, é ao procedimento que ele fraudou. A W. Rocha está falando assim, ó, quem nunca explodiu num ambiente de trabalho que joga a primeira pedra? Não, todo mundo tem direito de ter um dia de cão. O problema é que ele sabia, né, André, das consequências. Você que acompanha de perto os jogadores sabe, todo mundo sabe como é que é feito o teste. Ele poderia muito bem ter feito o teste e depois ter ficado bravo, porque ele é sempre escolhido para fazer os testes, ter reclamado, xingado, enfim, qualquer coisa, mas não fazer o teste corretamente, ele sabia que teria uma punição, né? E assim, isso vai muito na questão do futebol ser uma bolha, né? O esporte olímpico, ele tem um pouco mais de obediência, vamos dizer assim, a esses procedimentos, né? Isso, Usain Bolt até o sub-12 do atletismo.
existe já uma preparação desses atletas em relação ao doping, né? No futebol, e eu falo isso pela experiência que eu tenho, porque eu fico do lado do campo, e quando vem o funcionário do antidoping com o sorteio para o médico do clube, o banco de reservas todo olha assim de mau humor. Os caras ficam putos da vida, para falar o português bem claro aqui. Ninguém gosta de fazer exame antidoping. Desde o moleque que tá lá e que não entrou em campo, até o craque que saiu no segundo tempo e tá lá descansando. O craque do time, o capitão do time. Nenhum jogador de futebol gosta de fazer exame antidoping. Acha um saco. Acha que isso é um procedimento que não leva a lugar nenhum. Então, assim, o cara quer ir embora, o cara não quer, ainda mais num dia, num clube, num treinamento, que aí o cara quer ir embora mesmo. Tanto que o Gabigol, antes de fazer o exame, ele vai para o almoço. Ele não respeitou ali a ordem da coisa. Então, assim, é aquela coisa do futebol bolha, da marra do jogador, de um assunto que é muito sério. Então, passa a ser uma situação única, muito em função da característica do jogador de futebol. Seja ele um multicampeão como o Gabigol, seja ele um moleque da base que está subindo agora profissional. O comportamento é sempre o mesmo. Então, assim, que sirva esse exemplo do Gabigol para outros jogadores, e que isso aí não é brincadeira, de que tem que fazer, não adianta, tem que fazer. Se o cara tiver que estar do seu lado e você tem que estar ali para fazer o exame, e o cara tiver que olhar, é procedimento. É a mesma coisa que você ir num médico, mesma coisa que você ir num urologista, por exemplo. É procedimento, não tem jeito. Ô, Renan, mas nunca ninguém fez isso, né? Assim, eu concordo contigo que tem a contrariedade. É claro que não é uma situação que as pessoas vão gostar. Tem que sair depois do jogo, ficar lá, um cara olhando você fazer xixi e tal. Claro que não é legal, né? Ninguém vai achar super divertido. Mas assim, não é confortável. Não tem nenhum caso de um jogador que tenha feito a mesma coisa que o Gabriel. Então, assim, por mais que exista bolha, as pessoas não fizeram esse tipo de coisa. Foi só ele que fez isso, né? Por isso que André, e não é a primeira vez que ele não... E não é a primeira vez que ele tem uma atitude assim, né? De contestar uma ordem ou um padrão que ele deveria seguir. Então, muita gente fala assim, o Gabigol tem personalidade forte, o Gabigol é desse jeito, o Gabigol é assim. Uma coisa é o comportamento dele em relação ao que ele não quer fazer, outra coisa é cumprir algo que ele precisa fazer, né? Não estamos falando de, por exemplo, eu vou lá fazer uma entrevista com o Gabigol, ele não está afim de falar, ele vai me deixar esperando lá 2 horas. Já aconteceu 150 mil vezes. Coisa que ele já fez algumas vezes, né? Algumas vezes, né? Comigo, por exemplo, já aconteceu. E quando ele estava no Santos, hein? Não era nem no Flamengo. Não fez comigo, mas eu já ouvi outros relatos além dos seus. Então, assim, aí não pode confundir, e eu ouço muito de quem está do lado dele, o Gabriel tem personalidade forte. Personalidade forte é uma coisa, você não cumprir regras é outra. Então, acho que fica bem claro ali o que é, né? E os relatos, Rodrigo me desmente, Rodrigo, se eu estiver falando bobagem, exagerando. Os relatos são de falta de educação, falta de respeito ao trabalho alheio. O cara também não quer estar lá para ficar olhando o cara fazer xixi. É confortável para o cara ficar fazendo xixi na frente do outro que está olhando, mas também não é confortável para o outro ficar olhando assim para o cara fazendo xixi. Né? Então, assim, cara, tem o respeito pelo trabalho do cara. O cara está lá para coletar o material para o exame. Tem regras para fazer isso aqui. O cara está burlando a regra. Ele não tem que levar a raiva embora. Não é disso que eu estou falando. A questão é, ele só está relatando que houve falta de respeito ao trabalho dele e que a coleta não seguiu o procedimento. Foi isso que o profissional relatou. Não, assim, foi uma coleta surpresa, né? Que ela tem que acontecer, ela pode acontecer. E aí você está lá para atender, afinal de contas você é um atleta e existe todo um controle de antidopagem. Não sei se eu vou trazer aqui uma comparação se é correta, mas quando você passa no raio-x do aeroporto e você aleatoriamente é escolhido, você tem que abrir a mala. Você vai ficar bravo? Você vai ficar bravo. Mas, cara, você pode até se atrasar um pouco. Mas é procedimento.
abre a mala, dá bom dia. Eu vejo muita gente mal educada em aeroporto falar, por que eu? Pô, vou ter que abrir minha mala. Tem que abrir, é procedimento, tem que cumprir, são normas, são regras. Então você vai embora do aeroporto, é a mesma situação. O relato de quem estava presente é de que os fiscais, a descrição dos fiscais estava correta. Ele criou uma confusão ali e teve gente, inclusive, surpresa que ele tenha entregue alguma amostra de urina, porque acharam que ele não tinha, no final, ele nem tinha feito o exame. Mas, enfim. Tem um documentário incrível, Ícaro. Se você não assistiu ainda, assista. A gente não sabe a missa metade quando se trata de doping, é muito louco. O Jefferson Reis mandou um superchat pra gente. Obrigada, Jefferson. Ele diz aqui, é inacreditável como se cumpre metade da pena de suspensão jogando 57 jogos, fazendo 20 gols em 2023 e como a imprensa clubista não se escandaliza com isso. Jefferson, eu também achei estranho isso. Como é que ele já cumpriu uma pena? Não, mas tem uma explicação, né? Ele não estava suspenso. Tem uma explicação na lei, né, Rodrigo? Isso, o Código Antidopagem prevê o seguinte, que se você tiver uma demora muito grande do julgamento, você pode começar a aplicar a pena a partir do momento que houve a infração, que foi em abril de 2023. E, de fato, o Tribunal Antidopagem demorou 1 ano para julgar o Gabriel, né? Que ele esteja errado, e a gente vai ver qual vai ser a decisão definitiva do CAIS e tal, mas demorou demais, né? Eles mesmos cometeram um erro aí ao demorar demais esse procedimento. Então, eles aplicaram o que está previsto dentro do Código Antidopagem, que se você demora demais para julgar, começa a contar a partir do momento que houve a infração, que foi abril de 2023. Por isso, a explicação dos 2 anos, na verdade, com 1 ano só seria cumprido se a pena for mantida. Boa. Rodrigo, obrigada pelas informações, bom trabalho por aí. A gente aguarda agora esse recurso para saber se ele vai mesmo cumprir a pena ou vai continuar jogando até o recurso ser julgado. E aí veremos os próximos passos. Valeu, gente. Bom dia. Até mais. Tchau.